Sabe aquela história de que não se pode comer carne de porco? É uma daquelas regras da Bíblia que, olha, quase todo mundo já ouviu falar, mas que gera uma confusão danada. Para a gente tentar desfazer esse nó, vamos direto na fonte, ver o que os textos dizem de verdade sobre o consumo de carne. Então, a grande pergunta é essa. O que a Bíblia realmente diz sobre a comida que a gente coloca no prato? É essa questão que vai guiar a gente por aqui. E, como vamos ver, a resposta não é tão simples. Envolve uma viagem do Antigo ao Novo Testamento e tem até uma reviravolta no meio do caminho. Nossa primeira parada, então, é no Antigo Testamento. É lá, naqueles livros que são a base de tudo, que a gente encontra uma série de leis bem específicas sobre o que era ou não permitido comer. E bem no centro dessas leis tem uma ideia que é a chave de tudo, a divisão entre alimentos puros e impuros. Mas olha que interessante, isso não tinha a ver com higiene, como a gente pensa hoje. Tinha a ver com pureza ritual. Era um jeito de separar o que era sagrado do que era comum, sabe? E isso ajudava a definir a identidade do povo de Israel. E o exemplo mais famoso dessa regra toda? Sem dúvida, é o porco. O livro de Levítico é super direto, não deixa nenhuma margem para dúvida. O porco é imundo. A ordem é clara, não comam a carne, nem toquem no corpo do animal. Uma regra, assim, preto no branco. Ok, mas se a regra era tão clara assim, por que hoje em dia tantos cristãos comem carne de porco sem o menor problema? Pois é, a resposta para isso está numa mudança radical que acontece quando a gente chega no Novo Testamento. É aqui que a história dá um giro de 180 graus. E a diferença é gritante. Dá uma olhada. A lógica do Antigo Testamento era muito focada em regras externas, o que se pode ou não comer. Já no Novo Testamento, o foco muda completamente. Ele vai para dentro, para a condição do coração de cada um. A própria ideia de um alimento ser impuro é questionada. E essa passagem do livro de Marcos é o ponto de virada. É um momento decisivo. Jesus basicamente diz que o que contamina alguém não é o que entra pela boca, mas sim o que sai do coração. E a conclusão que o texto tira disso é, uau, tornando puros todos os alimentos. É como se essa declaração encerrasse o ciclo das proibições alimentares antigas. Bom, e toda essa conversa sobre o que comer e o que não comer acaba levantando uma dúvida bem mais moderna que muita gente tem. Afinal de contas, Jesus era vegano? Com essa perspectiva toda, como era a dieta dele? Quando a gente vai olhar os registros bíblicos, a resposta fica bem clara. Primeiro, a palavra vegano nem existia naquela época. E mais, os evangelhos descrevem Jesus comendo peixe e participando da Páscoa que tradicionalmente tinha o cordeiro. Mas o ponto principal, o mais importante mesmo, é que o que Jesus comia não era uma questão central para os autores dos evangelhos. O foco deles era na mensagem, não no cardápio. Então, depois de passar do Antigo Testamento para o Novo, de ver toda essa mudança, o que fica de tudo isso? Qual é a grande mensagem por trás dessa transformação? Os textos apontam para uma conclusão sobre o que é espiritualidade. A mensagem fundamental é justamente essa inversão de prioridades. O foco sai da casca e vai para o núcleo, sai da regra externa e vai para a convicção interna. A pureza, segundo essa nova visão, não está no prato, mas sim no coração. No fim das contas, a balança se inverte. A questão deixa de ser sobre a comida e passa a ser sobre a fé. Essa é a grande reorientação espiritual que os textos do Novo Testamento estão propondo. E essa jornada toda dentro da própria Bíblia, saindo de uma regra super rígida para uma reinterpretação completa, deixa a gente com uma pergunta que vai muito além de religião, né? Se os textos podem evoluir no seu significado, como é que nós hoje devemos ler qualquer texto antigo? Como a gente separa a regra literal do seu princípio universal? É algo para se pensar.